Pronto aí, pessoal. Silêncio pra frente, pessoal. Aqui. Não? Silêncio. Silêncio, pessoal. Aqui. Na última aula, passei o trabalho, discuti o teste, com 10 questões aí sobre existencialismo, sobre o filósofo como Heidegger, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir. E hoje nós vamos fazer a correção, porque vai ser a mesma matéria que foi lá no PC, beleza? Vamos lá então. Para Heidegger, o conceito de ser para a morte significa o quê? Ah, tá, tem que responder. O meu é ele. Isso é mal aí. Encarar a morte como uma possibilidade constante na existência humana. Exatamente. Como o próprio nome do conceito diz, ser para a morte significa que nós devemos ter sempre a nossa finitude, a nossa condição temporal diante de nós. Essa é uma característica específica humana. Só o ser humano tem consciência da sua própria morte. É o único ser que tem capacidade de refletir e pensar sobre a sua própria morte. É o único ser que pode visualizar diante de si a todo instante a sua própria morte. E isso gera uma angústia em nós. Essa angústia nasce principalmente quando a gente sabe que é mortal, a gente sabe que é finito, a gente sabe que é temporal e está vivendo uma vida inautêntica. O que é viver uma vida inautêntica? É que não é autêntico. É uma vida onde você vive não de acordo com os seus próprios projetos, mas de acordo com as projeções alheias dos outros. Para Heidegger, nós somos tentados desde o nascimento a não ser quem nós somos, a nos tornar quem os outros querem que a gente seja. Isso começa em casa. Em casa você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Aí você vai para a escola, na escola você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus professores querem que você seja. É verdade. Você vai para o trabalho, no trabalho você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o seu patrão quer que você seja. Você arruma um relacionamento, no relacionamento a pessoa não deixa você ser quem você é, você tem que se tornar quem a pessoa quer que você seja. Aí de repente você para e pensa, peraí, eu vou morrer, eu sou mortal, eu sou finito, e eu estou vivendo uma vida de acordo com a demanda dos outros. Eu não me tornei eu mesmo, eu me tornei o que os outros queriam que eu fosse. Isso gera uma angústia, um sofrimento, mas a angústia é fundamental, porque ao sofrer, percebendo a sua inautenticidade, você desperta para a autenticidade, e você busca construir os seus próprios projetos. Porque existir, segundo o Heidegger, é justamente isso. Existir é lançar-se, ou seja, projetar-se, fazer ou construir os seus próprios projetos. Então a galera que fica falando aí, você está vivendo ou só existindo? Viver, qualquer ser vivo vive. As pessoas confundem como se viver fosse estar aproveitando a vida e existindo fosse um nada. Mas aí que você tá, aí que eles estão equivocados. Viver, qualquer ser vivo vive. Planta vive, os vegetais vivem, animais vivem. Agora, existir é uma condição exclusivamente humana. Por quê? Porque existir é construir um projeto. E só o ser humano é capaz de construir um projeto. Só ele é capaz de projetar-se. Os outros seres não se projetam. Eles vivem conforme os seus instintos, ou a sua natureza, a sua essência determina. Nós não, nós vivemos de acordo com as nossas escolhas e com os projetos que nós fazemos para nós mesmos. Essa é a diferença do ser humano. Então existir é muito maior do que viver. Eles colocam como se existir fosse simplesmente estar no mundo sem fazer nada. Na verdade não, existir é a característica essencialmente humana. Então ser para a morte é isso, é ter diante de si a sua finitude, a sua condição de ser temporal, de ser que vai morrer, e isso deve fazer você despertar para uma existência autêntica. Jean-Paul Sartre é conhecido por defender que o homem está condenado a ser livre. Essa frase implica o quê? A liberdade é uma condição humana que traz responsabilidade mesmo em circunstâncias limites. Muito bem. Então, estamos condenados a ser livres, ou seja, a única coisa que não tem como a gente fugir é da liberdade, das escolhas. Sempre é possível escolher, mesmo
em situações onde supostamente não haveria escolha. Quando você perde a sua liberdade, você vai preso, mesmo na cadeia você pode escolher. Na cadeia você pode escolher mudar de vida, sair do mundo da criminalidade, ou se profissionalizar e se tornar um mestre do crime. Porque as cadeias, principalmente no Brasil, são faculdades do crime. Meu primo entrou lá como ladrão de galinha, saiu estelionatário. Hoje o cara está milionário. Aprendeu bem. Às vezes eu fico tentado a trabalhar com ele para poder ganhar dinheiro, porque como professor eu sei que eu não vou ganhar dinheiro. O cara é de BMW, o cara mora numa mansão. Mas tem um monte de primo, eles não sabem qual que é. Ué, mas aí tá na ficha. É o Robson. E nem é primo primeiro, é primo segundo. Agora você já queria passar. Piorou, pessoal. Não, e amplia, eu tenho mais primos segundos do que primeiro. Mas você limitou, né? Os primos primeiros são todos os filhos dos meus tios e tias. Os primos segundos É o filho dos primos. é filho dos primos. Aí eu tenho que trouxer os primos. Então a coisa, o leque amplia ainda mais. Você tem dia mesmo, Antônio? Hã? Ele é o famoso Raul que a galera fala aí na internet. Aí. Raul? É, Raul. O cara que aplica golpe nos outros. Ah, sou eu. Estelionatário. É tipo ruim. Tipo eu. É um 7-1 aqui, o senhor tá ligado? Então, ele poderia ter mudado de vida quando ele foi preso. Mudou, né? Mudou de fato, virou milionário. Saiu de um ladrãozinho de posto de farmácia e virou. Me fala os passos do negão, que eu acho que eu tenho ele como objetivo. É só você ser preso que lá na cadeia você aprendeu. Ah, que legal. Vai preso. Pode brincar com cartão. Vai à faculdade tanto. Então, próxima questão. Questão número 3. Para Simone de Beauvoir, na sua obra O Segundo Sexo, o conceito de mulher é definido como? Algo que é. E não nasce. A mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. O que ela quer dizer com isso? Que não existe uma essência pré-definida de mulher. A sociedade, muitas vezes, grupos conservadores, alguns grupos ideológicos, religiosos, querem determinar o que a mulher deve ser. Ah, a mulher tem útero, ela tem que ser mãe. Ah, a mulher, por determinadas características físicas, tem que ser dona de casa, do lar, cuidar dos filhos. Para Simone de Beauvoir, isso tudo é construção social. A mulher deve ser aquilo que ela quiser, porque ela é livre. O problema é que, historicamente, a mulher sempre foi relegada a um segundo sexo, a um sexo inferior, a um sexo frágil, que deveria ser dominada e subjugada pelos homens. Aí ela vai defender a igualdade entre homens e mulheres. A mulher tem que ser aquilo que ela quiser ser, e não aquilo que a sociedade impõe para ela. Se ela não quiser ser mãe, não seja. Se ela não quiser ser do lar, não seja. A mulher deve ser aquilo que ela quiser ser. Não há uma essência feminina pré-determinada que diz o que a mulher deve ser. Ela vai ser aquilo que ela escolher. Enquanto solteiro. Para ela, em qualquer circunstância, até no casamento, ela pode inclusive escolher sair do casamento. Em determinado momento ela acreditou que o casamento seria a realização e a felicidade dela. Aí depois ela descobriu que não, ela pode passar. Tem todo esse direito, porque a mulher é livre. O problema é que, historicamente, só ao homem foi dada a possibilidade da liberdade. A mulher não. A mulher ela tinha que ser submissa sempre ao homem. Aí você está pegando a parte da perspectiva religiosa sua, né? Porque na religião cristã, em algumas vertentes dela, não todas também, porque o catolicismo... Meu nome é Luiz Felipe. Albert Camus, na sua obra O Mito de Sísifo, afirma aí que a vida é absurda. Esse absurdo é caracterizado como? Um conflito entre a necessidade de encontrar sentido e a estranheza do universo. Enigma, o mistério do universo. Então é isso. A gente quer um sentido para a vida. Mas a existência humana, o universo, não tem sentido algum, não tem lógica. E apesar de não ter lógica, a gente acaba comprando um sentido que nos vendem por aí. A religião é uma vendedora de sentidos da vida. As ideologias, orientam as ideologias políticas, querendo nos entregar o sentido da vida.
e para o Camus não tem sentido. E quando a gente aceita esse sentido, ou compra esse sentido, isso vira uma muleta para a gente suportar a existência. Mas para ele isso é um suicídio filosófico, porque você renuncia a questionar, a usar a sua razão, para poder se submeter a um sentido estranho, um sentido alheio, externo a você. Isso seria um suicídio filosófico, para responder a outra questão, né? Heidegger usa o termo Dasein para se referir ao ser humano. Em sua filosofia, o Dasein é o quê? O Dasein é o ser aí. O que significa isso? Nós fomos lançados do mundo, ninguém pediu para nascer. De repente, a gente se viu aqui. E uma vez aqui, a gente agora tem a responsabilidade por construir a nossa própria existência. E isso é desafiador. Isso é angustiante. Porque a gente quer construir a nossa própria existência, mas a todo momento tem gente querendo nos determinar. Gente projetando sobre nós os seus desejos, os seus anseios. Isso nos leva a viver uma existência inautêntica. Você começa a querer ser ou tentar ser quem seus pais querem que você seja, seus professores, o patrão, a pessoa com quem você se relaciona. Aí de repente você se percebe ali vivendo uma existência inautêntica de acordo com o que os outros querem e não de acordo com aquilo que você projetou para si mesmo. Então isso é a questão da existência. Nós somos lançados no mundo, não pedimos para nascer, e de repente a gente tem que lidar com essa tarefa tensa que é construir a nossa própria existência. Para Sartre, a existência precede a essência. O que isso significa? Vocês? Significa que o ser humano é responsável por si mesmo. Ele tem a mesma essência que ele. Cada um é responsável por si mesmo. Você é aquilo que você fez daquilo que os outros fizeram de você. Ou seja, os outros exercem influência, sim, mas você vai escolher qual influência vai determinar a sua existência ou não. No final das contas, você sempre tem escolha. E não existe uma essência predada ou pré-determinada. Nós seremos aquilo que escolhermos ser. E o único responsável por você ser quem você é você mesmo. Mas só que tem muita gente que age de má fé. O que é má fé para o Sartre? É quando você não assume a responsabilidade pelas suas escolhas. Você coloca a culpa nos outros. Eu fiz isso porque ele falou para fazer. Eu sou assim porque meus pais me criaram assim. Eu não gosto de estudar porque meus professores não sabem dar aula, de chato, enjoado, não sei o que lá. Então você está sempre colocando a culpa nos outros das suas próprias escolhas. Isso é má fé. Má fé é você não assumir a responsabilidade por aquilo que você escolheu ser. E se você é um fracasso, o único responsável pelo fracasso que você é você mesmo, e ninguém mais. Na perspectiva de Sartre. E não há uma essência. Quando a gente nasce, não há nada pré-programado ou pré-determinado de como a gente deve ser ou não. Como queria os religiosos, o próprio Aristóteles do mundo antigo. Eles acreditavam que existia uma natureza e nós temos que viver de acordo com a natureza. Para Sartre, não existe essa natureza. O que existe é a condição humana, e a condição humana depende das circunstâncias, das escolhas que a gente faz diante das circunstâncias, né? No pensamento de Beauvoir, a opinião das mulheres na sociedade, aliás, opinião não, errado. No pensamento de Beauvoir, a opressão das mulheres na sociedade pode ser combatida através de quê? Etapas multifacetadas, que inclui Educação, conscientização, movimentos sociais para lutar pelos direitos das mulheres. Para Camus, o suicídio filosófico acontece quando? Quando você renuncia a pensar por si mesmo e aceita as respostas das ideologias, das religiões, o sentido que os outros querem impor para você, em vez de você mesmo construir um sentido para a sua existência. A obra O Serenado de Sartre aborda a ideia de má fé. Acabei de falar da má fé. O que é má fé? Não assumir a responsabilidade da coisa. Não assumir a responsabilidade das suas próprias escolhas. Colocar a culpa daquilo que você escolheu nos outros. Para Heidegger, o termo angústia é essencial em sua filosofia. Por quê? É a angústia que nos desperta para a existência autêntica.
É quando você percebe-se sofrendo por não ser quem você queria ser, por ter se tornado quem os outros queriam que você fosse. Aí a angústia te desperta e te leva a buscar construir o seu próprio projeto. Os seus próprios projetos, né? Então é isso aí, galera. Beleza? Professor, não caiu. Não é uma questão de filosofia, mas é bem quase. Caiu, hein? Mas tipo assim,